Eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou Adonai. Serão o meu povo, e eu serei o seu Elohim, pois eles techuvah para mim de todo o coração. Shabbat Shalom, bem-vindos ao canal Techuvah. O meu nome é Van Cler. Vamos fazer uma Parashá HaShavuah desta semana, que é a porção semanal em hebraico, semana número 2, Noach, que é baseado em Gênesis, capítulo 6, versículo 9, até o capítulo 11, versículo 32. A palavra e o título dessa porção é Noach, que nós conhecemos como Noé. Noé, em hebraico, pode ter dois significados, Noach. Pode ser o nome do protagonista da porção dessa semana, que é o Noé, falando sobre o dilúvio e a arca de Noé, e também, na sua forma como um verbo, ela quer dizer descansar ou repousar na sua forma em um verbo, né? A arca repousou ou descansou, usa essa mesma palavra, Noah. Ela é diretamente ligada à palavra ren. A palavra ren em hebraico quer dizer graça ou um favor não merecido. Você pode ver aqui que a ligação entre essas duas palavras é que ela é a mesma palavra, mas ela de trás para frente, que é muito interessante a razão que isso acontece, né? Aqui nós vemos que Noach começa com a letra Nun e termina com a letra Het. E a palavra graça, que é Ren, é o contrário, ela começa com a letra Het e termina com a letra Nun. A gente vê que o Nun aqui é escrito um pouquinho diferente, porque a letra Nun é uma daquelas 5 letras no idioma hebraico que tem a sua forma final, que a gente chama de sofit em hebraico. Quando você escreve essa letra no final de uma palavra, a gente escreve ela um pouco diferente. Nun é uma dessas letras. Então, essas duas letras aqui, que parece ser diferente na tela, é a mesma letra no hebraico, que é a letra Nun, que é o nosso N, né? Então, a gente vê aí o interessante no hebraico e a ligação entre as duas palavras é que Noé, ele encontrou graça, ele achou graça aos olhos de Elohim, aos olhos de Deus, mas ele não foi porque ele mereceu essa graça. Eu acho muito interessante isso. No hebraico, a gente vê que o nome dele é o oposto da graça. Ou seja, ele não fez nada para merecer aquela graça, ele não fez nada para merecer esse favor. Foi simplesmente que Deus viu algo nele e encontrou e deu a ele graça sobre a situação que ia acontecer. Isso é algo que a gente só pode ver no idioma hebraico, a gente só pode ver isso na linguagem original de Elohim, que é o hebraico. Não tem como ver isso em qualquer outro idioma, qualquer tradução. Que é a razão que eu tenho esse canal no YouTube. Para as pessoas que estão aqui, que são novas, eu quero dizer muito bem-vindo ao meu canal. O nosso canal é dedicado a aprender o hebraico. Eu estou ensinando e aprendendo o hebraico ao mesmo tempo e também aplicando na Torá, na palavra de Elohim, nas escrituras sagradas que foram escritas originalmente no hebraico. É algo que tem enriquecido muito a minha vida. Cada palavra que eu aprendo coisas lindas e práticas que eu posso pôr e aplicar na minha vida. E isso que eu quero compartilhar com vocês. Se isso é algo que interessa a você, por favor, se inscreva aí nesse canal. Eu vou dar aulas de hebraico gratuitamente, começando com o alfabeto. E rapidinho você vai também poder ler em hebraico, aprender esse idioma maravilhoso e enriquecer a sua vida também através da palavra do Todo-Poderoso. A palavra se torna algo vivo para a gente, né? O idioma de hoje é muito abstrato, e muitas palavras não fazem nem muitos significados no idioma de hoje, nas traduções. Mas quando a gente aprende no original, aprende no hebraico, a gente começa a entender a mensagem que Elohim tinha para nós, essa carta de amor que ele escreveu, que a gente chama de Bíblia. Ela é cheia de lições práticas, de coisas que nós podemos aplicar na nossa vida e ser muito abençoado. Então se inscrevam no canal e vem comigo nessa caminhada, nessa jornada, que a gente vai aprender o hebraico junto e aprender a palavra de Elohim junto. Voltando para a porção dessa semana, nós também vemos que essa
duas palavras têm uma ligação com a palavra Shabat, pois a palavra Shabat também quer dizer descanso. Essa palavra Shabat foi a que Elohim usou quando ele falou que ia descansar da sua obra. É literalmente a palavra Shabat. Nós traduzimos essa palavra como sábado e ela não tem nada a ver com esse dia da semana. Inclusive, existem Shabats que não caem no sábado. Então, nós vamos aprender nessa porção qual a ligação dessas três palavras que a gente só pode ver no hebraico, não tem como ver de outra forma. Muito interessante e muito lindo a linguagem do Todo-Poderoso. Essa porção fala sobre a limpeza de todo o mal que estava prevalecendo sobre a terra. Também fala sobre o julgamento contra o perverso e a misericórdia e graça para a humanidade e o novo começo e oportunidade de servir a Elohim. Fala tudo isso nessa porção. É uma porção muito rica, tem muitas coisas que a gente pode falar, mas, como sempre, eu dedico o meu dia todo em oração, em jejum, às vezes, em meditação, em estudo, para ver a mensagem que Elohim tem para você e para mim hoje, né? A palavra dele é viva e ela é uma mensagem que ele tem fresquinha para a gente aplicar na nossa vida hoje. Então, vamos lá. Eu sempre tiro um versículo-chave para basear os meus estudos, aquilo que Elohim coloca no meu coração através do seu Ruach, do Espírito, que faz a mensagem se tornar viva para mim naquela semana. E essa semana foi Gênesis 6, versículo 12, que diz: ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Isso foi o que Elohim viu antes de enviar o dilúvio, que me levou aos temas dessa semana. Primeiro é a razão do dilúvio, né? Eu sempre questionei, eu sou servo de Elohim, seguidor de Yeshua há 27 anos. E somente agora, após aprender o hebraico, que eu cheguei a uma conclusão que existia um propósito para o dilúvio. Eu sempre questionei isso, eu sempre perguntei por quê, para que houve um dilúvio, por que o Todo-Poderoso destruiu toda a terra. E agora, depois de mais de 10 anos de pesquisa na área de ciência, na área de arqueologia, em história e nas escrituras, eu cheguei a uma conclusão que satisfez a minha resposta dessa pergunta. E espero que você também possa aprender um pouquinho para chegar nessa mesma conclusão. Claro que eu falo para todo mundo, todas as semanas, quando eu dou os meus estudos, que você deve pesquisar as escrituras, que você deve fazer as suas pesquisas e buscar diretamente do trono, diretamente do autor das escrituras, que está vivo e pode responder as suas perguntas, né? Mas é isso que eu estou falando, essas coisas que eu aprendi no decorrer de muitos e muitos anos de estudo. O que foi diferente na época de Noé? Por que a época de Noé foi tão diferente e é usado até mesmo para descrever os últimos dias que nós estamos nos aproximando? Yeshua usou esse paralelo várias vezes. Então vamos pesquisar o porquê que ele fez isso. E mais uma vez, qual é a ligação entre essas três palavras que a gente vai aprender no hebraico? Por que a palavra descanso, a palavra graça e Shabat são ligadas, né? Por que Noach, Hen e Shabat são ligados no hebraico? Nós vamos aprender. Como sempre, eu começo com um versículo em hebraico e eu examino esse versículo e procuro entender melhor no seu contexto original, nas suas palavras originais antes da tradução. E eu escolhi Gênesis 9, 6, que é o primeiro versículo desta porção. Eu não vou ler em hebraico, porque eu não acho que é necessário, mas eu coloquei aqui algumas palavras que eu coloquei aqui com estas cores para a gente examinar melhor essas palavras. Em português está escrito: essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, perfeito, em algumas traduções diz íntegro, entre o povo da sua época, ou em algumas traduções diz nas suas gerações. Então, perfeito nas suas gerações. Ele andava com Elohim.
Gênesis 6, versículo 9. O que era tão especial sobre Noé que Elohim olhou para ele e ele achou graças aos olhos de Elohim? O que ele tinha que atraiu os olhos de Elohim para dar a ele graça? Nesse versículo, nós vemos algumas coisas que já é óbvio para a gente, né? Que ele era um homem justo, ou seja, ele andava perante Elohim reto diante de Elohim. Ele podia estar reto diante de Elohim. Ele era um homem justo, ele seguia os ensinamentos de Elohim. E ali também diz que ele andava com Elohim. Isso quer dizer que ele conhecia Elohim, conhecia os ensinamentos dele e fazia tudo aquilo que o Elohim lhe pedia e lhe ordenava, e ele andava com ele, ele conhecia o Todo-Poderoso. Mas o que me chamou mais a atenção nesse versículo é a parte aqui do meio. Perfeito em suas gerações, nas suas gerações, como diz algumas traduções. O que quer dizer isso? O que quer dizer ser perfeito nas suas gerações? A palavra perfeito, que foi traduzido como perfeito aqui, é essa palavra em verde, em hebraico, que é tamim. Tamim foi traduzido como perfeito, mas também quer dizer completo, íntegro, maduro, sem falta de nada. E também pode significar uma pessoa sem contaminação, sem defeito, sem nenhum defeito, sem nenhuma corrupção. E eu estou falando isso porque os demais versículos nessa porção falam sobre a corrupção da terra, sobre a corrupção das pessoas. Então, nesse contexto, a palavra também provavelmente quer dizer sem ser contaminado, sem defeito ou não corrompido. E aí, a outra palavra aqui, que na verdade são 3 palavras em uma, né? Como eu disse, o hebraico, quando você vai usar uma preposição, ou vai usar meu ou seu, eles juntam tudo isso acrescentando uma letra no hebraico, né? Como o Beit, que a gente aprendeu no Bereshit semana passada, quer dizer, no princípio, Beit era nu, Bereshit é princípio. Aqui também tem o Beit aqui. Então, aqui está falando das suas gerações, em hebraico, Bedorotaiv, e a palavra raiz aqui, tirando as preposições, tirando todas as demais coisas, é a palavra dor, que quer dizer gerações, mas também quer dizer habitações. Muito interessante. Por que essas palavras? Que combinação de palavras mais estranhas? Por que essas duas palavras, né? No Torá, o que eu tenho aprendido nas escrituras, no Torá, principalmente no hebraico, não existe nenhuma palavra desperdiçada. Todas as palavras que Elohim escolheu e colocou ali têm significado, têm propósito. Então, eu fiquei questionando por que ele colocou habitação não corrompida, né? No contexto que está aqui falando, está falando de habitação não corrompida, ou seja, ele não tinha defeito na sua genética, ele não tinha defeito no seu DNA, no seu corpo físico. Então, não somente ele era um homem justo que andava com Elohim, mas ele também não tinha defeito na sua habitação, no seu corpo. Olha só, na minha opinião, por isso que esse estudo eu não vou poder fazer ele rápido, eu vou ter que fazer ele explicando tudo da melhor maneira possível. E mesmo assim, eu só vou estar agora fazendo tipo uma introdução para você pesquisar mais, para você entender. Mas eu acho que essa lição é uma das lições mais importantes do Torá. Essa é uma das porções mais importantes. Aprender isso vai esclarecer tantas coisas do Torá, vai esclarecer tantas coisas de Elohim e por que ele fez certas coisas no Antigo Testamento. Toda a minha vida, e eu conheço a maioria das pessoas, questionam os atos de Elohim, as coisas que ele pediu o seu povo a fazer. Inclusive, o próprio dilúvio, muitas pessoas questionam o porquê que isso aconteceu. Entendendo o contexto, entendendo a história, entendendo o que estava acontecendo nesta época, na época de Noé, vai nos ajudar a entender todas essas outras coisas, todas essas outras questões. Então, eu acho importantíssimo o estudo dessa semana.
E é importantíssimo a gente dedicar tempo para entender o que estava acontecendo e o porquê que Elohim teve que fazer certas coisas e ordenar o seu povo a fazer certas coisas no Antigo Testamento. Vamos lá. Existe uma guerra entre Elohim e o inimigo. Nós temos que lembrar disso. Vamos começar com a coisa mais básica, a coisa mais importante que a gente tem que lembrar às vezes. Nós nascemos no meio de uma guerra. Nós nascemos no meio de uma guerra. E o inimigo está fazendo de tudo possível. Ele fez de tudo possível, né? Porque ele falhou. Ele estava fazendo tudo possível nesta época para impedir que o Messias viesse na face da terra a primeira vez. Porque ele sabia que quando o Messias viesse, ele ia restaurar todas as coisas. Então ele fazia tudo para impedir isso. Como que ele fazia isso? Nas semanas passadas, nós aprendemos que o plano de Elohim foi revelado em Bereshit, no princípio, no Torá da semana passada, na porção da semana passada da Torá, nós estudamos sobre o princípio de todas as coisas. E lá eu falei que em Gênesis 3, versículo 15, Elohim apresentou o seu plano de redenção, o seu plano desde o princípio de tudo que ele ia fazer. E ele fez isso quando ele estava declarando a punição da serpente, do Nahash, né? Satanás, o nosso inimigo, enganou Eva e enganou Adão e tomou a autoridade deles da terra e fez eles ficarem separados do Todo-Poderoso. E aí, quando Elohim veio, o Todo-Poderoso desceu, ele puniu ao homem, à mulher e a serpente, Nahash, Satanás, nosso inimigo, e ele declarou essas palavras: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, ou singular, a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então ali já foi a primeira profecia messiânica, foi a primeira vez que Elohim fez uma profecia messiânica dizendo que Yeshua ia vir através da semente da mulher. Agora, interessante aqui, por isso que eu coloquei em vermelho, é que está falando entre a sua descendência, ele está falando com a serpente, ele está falando com Nahash, ele está falando com Satanás, entre a sua descendência. Mas, desde ali, foi algo profético, está falando do futuro, né? Desde ali, a serpente não tinha descendência, Satanás não tinha descendentes, ele não tinha nenhum descendente, era todos os seres que estavam seguindo Satanás naquela época foram criados por Elohim e se rebelaram contra Elohim e estavam seguindo a ele. Satanás não tinha descendente, ele não tinha semente. Então foi interessante ali, foi uma das dicas que Elohim deixou para a gente entender o que estava acontecendo. Ele falou da descendência da serpente. Quando é que aconteceu isso? A descendência da serpente começou em Gênesis 6. Nós lemos Gênesis 6, versículo 1 a 4, e é um daqueles enigmas da Bíblia, né? Que a gente lê, não entende e continua lendo. Deixa para lá, né? E alguns tentam explicar e saem totalmente fora do contexto, saem totalmente fora da realidade. Mas vamos ler mais uma vez Gênesis 6, versículo 1 a 4. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nascerem filhas, os filhos de Deus, os filhos de Elohim, viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então Adonai, Elohim, disse: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contendará com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefelins na terra. Em algumas traduções dizem, naqueles dias haviam gigantes na terra. E também, posteriormente, quando os filhos de Elohim possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos.
e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Foi aqui que começou a descendência, essa raça descendente da serpente. Não existia antes. Foram criados e iniciaram aqui em Gênesis, em Bereshit 6. O rival de Elohim, nosso inimigo Satanás, sabia exatamente o plano de Elohim, quando ele estava recebendo a maldição devido ao seu envolvimento na queda de Adão e Eva. Que o plano de Elohim era para enviar o seu filho, Yeshua, para redimir a humanidade através da semente ou descendência da mulher. Então ele sabia que para destruir esse plano, ele tão somente tinha que corromper a imagem de Elohim da humanidade. Ele sabia que para Messias não poder vir à Terra através da semente e da descendência da mulher, a única coisa que ele tinha que fazer era corromper essa descendência, corromper o DNA, corromper a habitação do homem para que não tivesse uma oportunidade para Yeshua vir ao mundo e redimir a humanidade. Alguns teólogos dizem que esses filhos de Deus, né, os filhos de Elohim que está ali nesse versículo, eles eram somente os filhos malvados, desviados de Sem. E que vamos ver no hebraico o que a gente entende desse versículo, né? Como eu disse, teólogos e homens tentam explicar as coisas de Elohim e às vezes sai totalmente fora da realidade e do contexto. A palavra ou a frase em hebraico que está ali, Beni Ha-Elohim, Beni Ha-Elohim, são as mesmas palavras, a mesma frase que é usada no livro de Jó. Jó, capítulo 1, versículo 6, usa esse mesmo título, né, Beni Ha-Elohim, ou Beni Ha-Elohim, para os anjos, quando eles se reuniam na presença de Elohim e para prestar contas das coisas. E foi ali que Satanás, Hassatan, o inimigo, subiu para prestar contas de Elohim. Ele estava lá na terra, rodeando a terra, e ele subiu para prestar contas, e foi ali que Elohim perguntou para ele: você viu o meu servo Jó, como ele é justo? E foi ali que começou toda a história e o livro de Jó. Mas a gente vê ali que essa frase é usada para os anjos, não é usada para seres humanos desviados, não faz sentido. Outra razão que não faz sentido, não tem lógica nenhuma, deduzir que essa frase está falando dos filhos de Sem, é que se realmente fosse simplesmente os filhos de Sem, como é que o ato sexual, ou seja, o fruto do ato sexual entre homens que são malvados e desviados com mulheres, daria fruto ou luz ou uma criação de uma raça nova chamada Nefelim, ou até de gigantes? Não faz sentido, não tem lógica, entendeu? O texto é muito claro, está falando dos anjos que entraram, né, com ato sexual com as mulheres da terra, e elas deram luz a gigantes. Inclusive, provavelmente, essas mulheres morreram durante o parto, porque provavelmente eram gigantes demais. Os bebês já eram gigantes, eram grandes demais. E essas mulheres provavelmente morreram durante o parto, e aí esses bebês, essas criaturas, tanto macho ou fêmea, cresceram em gigantes na terra. Ha-Nefelim, que é os Nefelins em hebraico, é uma palavra que vem da raiz Nefal. Nefal quer dizer, pode ser traduzido como gigante na sua forma de pronome, por isso que às vezes é traduzido como gigante, mas na sua forma de verbo quer dizer caídos, ou quer dizer cair, né? Então, literalmente, o que está falando ali naquele texto
é que nasceram os caídos, uma raça de seres caídos, gigantes e caídos, que aconteceu ali com essa união, que não foi a vontade de Elohim, né? Foi uma abominação aos olhos de Elohim. O livro de Enoque explica esses eventos em detalhes, gente. O livro de Enoque foi reencontrado agora nos pergaminhos do Mar Morto, mais ou menos em 1947, e as pessoas estão novamente estudando o livro de Enoque. O livro de Enoque é considerado escritura para muitas culturas, até hoje. Por exemplo, na Etiópia, eles têm, a Bíblia deles inclui o livro de Enoque, e o livro de Enoque é citado nas escrituras sagradas, nas cartas do Novo Testamento, do Brit Hadashah, citando diretamente coisas e eventos que são descritas no livro de Enoque. Na cultura da época de Yeshua, isso era parte da história deles. Quando Yeshua e os discípulos falavam destas coisas, eles não tinham que parar e explicar, porque todo mundo já entendia do que eles estavam falando. Seria similar a gente falar hoje dos ataques que aconteceram terroristas nos Estados Unidos, em dia 11 de setembro. Eu não tenho que parar e explicar para você o que aconteceu, porque nós vivemos essa história, é uma história recente, e todo mundo que está vivo hoje sabe o que aconteceu naquela época, que afetou o mundo inteiro. Talvez se passasse 2, 3, 4 mil anos, eu teria que explicar, eu teria que parar e falar com as pessoas o que aconteceu naquela época. Mas para eles que liam o livro de Enoque, que conheciam a história, que conheciam o contexto, essas coisas não tinham nem que ser explicadas, eles entendiam o que estava falando. A gente vê esse livro sendo citado em 2 passagens nas cartas do Novo Testamento, e eu acho que foi até mesmo no Novo Testamento, porque as pessoas questionam muitas coisas que aconteceu ou que são ditos no Antigo. Então, o Todo-Poderoso, o Espírito de Deus, fez questão de colocar essas testemunhas no Novo Testamento para ninguém questionar. Um deles é no livro de Judas, capítulo 1, versículo 6, que diz: "E aos anjos que não conservaram as suas posições de autoridades, mas abandonaram sua própria morada." Mas interessante que a palavra morada aqui, né? Eles abandonaram a sua habitação, mais uma vez ligando ao que a gente já está falando da sua própria morada, das suas habitações. Ele os tem guardado em trevas, preso com correntes eternas para o juízo do grande dia. Então eles foram aprisionados devido ao que eles fizeram naquela época. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador de justiça, e mais 7 pessoas. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. No versículo 4, que eu achei que eu tinha colocado aqui, também fala sobre os anjos que foram condenados porque eles pecaram. Você pode depois ler esses 2 capítulos no contexto e ler toda a história que está falando sobre este assunto especificamente ali no Brit Hadashah, no Novo Testamento. O plano do inimigo foi direto. Ele queria corromper a semente da mulher para que a profecia nunca se cumprisse. Esse era o plano dele. Depois que ele escutou aquela profecia de Elohim, ele falou: como é que eu vou impedir isso de acontecer? Então ele começou a fazer isso. Mas a consequência foi a criação de uma nova raça, os Nefelins, ou os caídos. É uma mistura genética entre os anjos caídos e os seres humanos. Os anjos que se rebelaram contra Elohim no céu. A gente tem que entender que os anjos foram criados por Elohim, mas quando eles rebelaram contra Elohim, eles foram expulsos do céu. E não quer dizer que eles deixaram de ser anjos, eles simplesmente viraram anjos caídos. Caíram da graça, eles caíram da sua posição original. Mas eles continuam sendo anjos, eles continuam tendo poder, eles continuam sendo seres acima do homem, né? Que
tem poder, tem poderes sobrenaturais que não são normais para a gente. Antes de haver uma guerra na terra, houve uma guerra nos céus. O livro de Ezequiel, capítulo 28, fala muito dessa história do que aconteceu no céu, né? E o que aconteceu com Satanás, o nosso inimigo. E você pode ler esse capítulo todo em contexto. Eu vou ler somente o versículo, porque senão fica muito longo o nosso estudo, né? Por meio do seu amplo comércio, olha que ele fez um amplo comércio, ele rebeliou e ele fez um comércio para chamar outros anjos que se unissem a ele para tentar derrotar o Todo-Poderoso. Você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu lancei em desgraça para longe do monte de Elohim, e eu expulsei o querubim guardião do meio das pedras fulgurantes. Então ali está falando de Satan, que ele era um querubim guardião, assim, é um dos anjos, uma posição mais elevada entre os anjos. Isaías capítulo 14 também fala um pouco dessa história do que aconteceu lá no céu. Versículos 12 e 13 eu vou ler aqui, você pode ler depois em contexto todo o capítulo. Tudo começou no céu e no coração de Satanás, né? Diz as Escrituras. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Elohim e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Então a gente vê que o orgulho de Satanás, o orgulho do nosso inimigo, fez com que ele quisesse se elevar acima de Elohim e ele foi expulso do céu. E, como nós lemos ali, ele fez uma campanha, então não era só ele, foram vários anjos que se ajuntaram a ele e tentaram tirar Elohim do seu trono. Yeshua também viu isso acontecer antes de vir à Terra. Ele mesmo diz em Lucas, capítulo 10, versículo 18, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então ele viu, ele presenciou essa guerra. E eu acho interessante o ponto que eu queria trazer aqui, é que o Todo-Poderoso e Elohim, eles nem lutaram nessa guerra, eles simplesmente assistiram isso acontecer. Foram os anjos criados por Elohim que expulsaram Satanás. Coitado dele, que tolo de pensar que ele poderia destruir o seu Criador. Ele não chega nem aos pés do nosso Criador. Ele não chega nem aos pés do Todo-Poderoso. Se o Todo-Poderoso quisesse fazer algo, ele simplesmente falaria e aconteceria. Da mesma forma que ele falou e criou todas as coisas, né? Satanás, ele não chega nem aos pés. Então não foi nem precisou de Elohim fazer qualquer coisa, ele simplesmente enviou o anjo Gabriel e os outros anjos para expulsar Satanás. Satanás não foi expulso por Deus, ele foi expulso pelo anjo Miguel, o anjo Miguel que expulsou Satan. Então, só para você ver, né? Não sei o que aconteceu na mente desse ser que ele pensou que poderia tirar Elohim do seu trono. Ele não tinha nenhuma chance disso, ele nunca terá chance disso, ele não tem chance até hoje. Ele não chega aos pés do poder do Todo-Poderoso, gente. É incrível isso. Yeshua veio ao mundo com o propósito de reconciliar céus e terra. Olha o que diz em Colossenses 1, versículo 19 e 20. Pois foi de agrado de Elohim que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele, aqui está falando de Yeshua, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as coisas que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo shalom pelo seu sangue derramado na cruz, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Se necessita ter uma reconciliação nos céus, quer dizer que algo não está correto, algo está errado. Isso mais uma prova que houve uma guerra nos céus e os céus ainda não está também 100% reconciliado. Vai ser nos últimos dias, depois que tudo isso acontecer,
E o inimigo e essa raça que nunca deveria ter existido, e todos aqueles que seguirem a eles, vão ser destruídos no lago de enxofre, no lago de fogo. As Escrituras dizem que até o inferno será lançado no lago de enxofre. E aí essas coisas vão deixar de existir, porque elas nunca nem deveriam ter existido. Vão deixar de existir. E os céus e a terra vão estar reconciliados, vão voltar ao shalom, vão voltar à sua paz e sua plenitude. Muito, muito interessante isso. Essa nova raça não foi criada por Elohim e nunca deveria ser criada. E ela corrompeu toda a carne e trouxe destruição ao mundo. Por isso o dilúvio foi enviado para limpar a terra de toda essa abominação. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Elohim e cheia de violência, ao ver como a terra se corrompeu, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Gênesis 6, versículo 11 e 12, mais uma vez. Muitas coisas parecem ser triviais e ilógicas, começam a fazer sentido quando a gente tem esse novo entendimento. Isso que eu estou dizendo, quando a gente começa a entender tudo o que aconteceu e o porquê, muitas coisas que parecem ser triviais ou muitas coisas que parecem ser ilógicas começam a fazer sentido. Uma dessas coisas, por exemplo, é quando Elohim fala para a gente não se misturar com outras nações. Ele sempre está dizendo ao seu povo para não se misturar com outras nações ou com os povos que adoram esses deuses falsos. Por duas razões. Uma é para manter o DNA sem ser corrompido, como a gente já acabou de ver e aprender, que toda a terra ficou corrompida por esse DNA dos Nefilins, mas também foi para que o seu povo, o povo separado, Israel, não adorassem esses deuses, porque esses deuses com letra minúscula são anjos caídos. Agora faz mais sentido essas potestades, esses demônios que foram criados e também esses anjos caídos que estão soltos sobre a terra. São esses deuses que essas nações adoravam, esses deuses que essas nações cultuavam. Por isso, eles se manifestavam, sim, eles têm poder e eles faziam maravilhas também e milagres, mas eles exigiam sacrifícios humanos, exigiam orgias, bebedices, drogas, essas coisas do povo para adorar a eles. E eles ainda existem isso até hoje, isso existe até hoje. Olha só o que diz Deuteronômio 7, versículo 3 e 4, agora faz mais sentido. Não se casem com pessoas de lá, não dê as suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviarão seus filhos de seguir-me para servir outros deuses. E por causa disso, a ira de Adonai se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Olha só Deuteronômio capítulo 12, versículo 31, que diz: não adorem a Adonai, o seu Elohim, como fazem essas nações, porque ao adorarem os seus deuses, esses deuses falsos, esses anjos caídos, eles fazem todo tipo de coisas repugnantes que Adonai odeia, como queimar os seus filhos e as filhas no fogo em sacrifício aos seus deuses. Então, esses deuses cruéis, esses deuses falsos exigiam dos seus seguidores até sacrifícios dos seus próprios filhos e filhas. E esse povo cego fazia isso, seguia isso, sacrificava os seus filhos, queimando eles no fogo. Faziam orgias, bebiam sangue e várias coisas que são detestáveis ao Todo-Poderoso, detestáveis a Elohim. Dá licença que eu vou beber um pouquinho de água. Então, isso que eu estou dizendo, essas coisas agora começam a fazer mais sentido, o porquê que ele falava essas coisas, o porquê que ele exigia essas coisas. Outra coisa que faz mais sentido eram as ordens de Elohim para destruir certos povos e nações. Nunca fez sentido para mim porque que ele falava, mata todo mundo, mata os animais, mata tudo, destrói tudo que tem vida, tudo que tem fôlego em certos povos.
A gente tem que entender que ele não falava isso com todo o povo. Quando Israel foi conquistar a Terra Prometida, havia alguns povos que, depois de serem conquistados, eles se assimilavam a Israel, eles podiam fazer parte do povo. Mas existem certos povos específicos que Elohim falava, mata tudo, destrói tudo, porque eles eram contaminados com a semente dos Nefilins. Eles eram, se não eram todos Nefilins, eles eram todos contaminados, e não tinha como redimir, porque não era um povo que deveria nem existir, na verdade. Então tinha que ser apagado da existência, para proteger Israel, para proteger a humanidade, para que o Messias pudesse vir ao mundo. Ou seja, sempre com a mesma intenção de proteção, a mesma intenção de redimir, de salvar o seu povo. Ele fazia isso. Contudo, nas cidades das nações que Adonai, o seu Elohim, lhes dá por herança, não deixem vivo nenhuma alma. Conforme a ordem de Adonai, o seu Elohim, destrua totalmente os Itilas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Senão, eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que eles fazem quando adoram os seus deuses, e vocês pecarão contra Adonai, contra o seu Elohim. Então, mais uma vez, a razão do dilúvio, a razão do julgamento, a razão de não se misturar, a razão de destruir certos povos era para proteger Israel, proteger o plano divino de resgatar você e eu. Era por amor a nós que acontecia essas coisas. E a gente tem que lembrar que essas criaturas não deveriam nem existir, não foram criados por Elohim. Vamos agora pular para o nosso próximo tema. O que tinha de diferente na época de Noé? Por que a época de Noé foi destacado para ser um paralelo para a volta de Yeshua, a segunda volta de Yeshua? Vamos ler aqui Lucas capítulo 17, versículo 26 a 30. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e se dando em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu as mesmas coisas nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e consumindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Mateus 24, versículo 37 e 39, fala o seguinte: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e andando em casamento, até que o dia que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Primeiramente, eu gostaria de lembrar você, principalmente capítulo Mateus 24. Capítulo 24 de Mateus, gente, você deve ler cuidadosamente, várias vezes até entender, porque esse capítulo fala de tudo o que vai acontecer nesses últimos dias e revela para você tudo o que vai acontecer na sua ordem correta. Eu falo muitas para as pessoas lerem esse capítulo. Ali nós tiramos somente os versículos que está comparando a época de Noé, porque o estudo de hoje é sobre Noé. O que foi diferente na época de Noé, diferente de todas as outras épocas? Essas passagens falam de pessoas que estavam comendo, bebendo, casando, andando em casamento, comprando e vendendo, plantando e colhendo, antes de alguma catástrofe acontecer, que nesse caso foi o dilúvio, no caso de Ló foi a destruição de Sodoma e Gomorra. A lição mais prática que a gente pode aprender ali é que nós não sabemos o dia que vai acontecer estas coisas e que ele virá rapidamente, e que as pessoas que
vão estar vivendo a sua vida normal, o seu cotidiano normal, quando essas coisas acontecerem. É a lição mais prática que a gente pode tirar. Mas, por que a ligação nos dias de Noé? Por que está falando da época de Noé? Né? O que aconteceu na época de Noé que foi diferente? Porque comendo, bebendo, casando, dando em casamento, aplica a qualquer época, qualquer parte da história humana, inclusive hoje. Toda a época da história humana, as pessoas estavam comendo, bebendo, casando, dando em casamento, vendendo, comprando, plantando, colhendo, construindo. Tudo, isso não tem nada que destaca a época de Noé de qualquer outra época da raça humana. Então, por que a época de Noé? O que aconteceu? A gente tem que lembrar que Noé viveu 950 anos e na época da sua vida, muita coisa estranha aconteceu que nunca havia acontecido antes e nunca mais aconteceu depois. Mas esses são os sinais que Elohim falou para a gente prestar atenção, Yeshua falou para a gente prestar atenção, que vão acontecer novamente na época da sua segunda vinda. Então a gente devia examinar mais cuidadosamente tudo que aconteceu nesta época. Existe um canal de uma pessoa, ele chama Rob Skiba, e ele pesquisou, escreveu vários livros sobre este assunto. Essa figura aqui é do canal dele, e fala sobre a época que Noé viveu e que as coisas que aconteceram na época de Noé, que nunca aconteceram antes e nunca aconteceu depois. Ou seja, fez aquela época ser uma época distinta, uma época diferente de todas as outras épocas. E é por isso que Yeshua fala para a gente se comparar a esta época, porque ali tem as dicas do que vão acontecer novamente. Vamos ver algumas coisas que aconteceu naquela época, né? Nós já falamos em Gênesis 6 que o inimigo criou uma nova raça de Nefelim, misturando o DNA e corrompendo a humanidade através de sabedoria proibida, ensinamentos proibidos dos anjos caídos, dos Nefelims. Noé também pregou por 120 anos antes do dilúvio, né? Muitas vezes a gente fala assim, poxa, Deus julgou a terra e destruiu todo mundo, que coisa injusta, por que ele fez isso? Mas nosso Pai, ele é um Pai amoroso, nosso Criador é um Deus bom e amoroso, ele quer que todos se arrependam, todos voltem para ele, né? Faz o teshuva, voltar para ele. E ele dá ampla oportunidade para todo mundo fazer isso. 120 anos Noé pregou que ia vir o dilúvio, e as pessoas viram ele vivendo aquilo, construindo a arca e dizendo para todo mundo que o dilúvio ia vir, né? E em vez das pessoas escutarem a sua mensagem, eles ficaram ridicularizando ele, falando que ele era fanático, burro, bobo, construindo uma arca daquele tamanho na terra seca. A gente tem que lembrar que antes disso nunca havia chovido na terra, eles nem sabiam o que era chuva. Então, quando Noé falava que ia vir um dilúvio, que ia vir água dos céus, as pessoas ficavam tirando sarro dele, falando que ele era um idiota, né? E ele fez isso por 120 anos, com toda a sua paciência, construindo a arca fielmente e falando a verdade, pregando a verdade. Olha o que diz em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, novamente, nós acabamos de ler. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça. Durante toda a época que ele estava construindo a arca, ele pregou a verdade, ele falou a verdade. Mesmo assim, ninguém se arrependeu. Devido ao mal contínuo, ele lavou a terra com o batismo no dilúvio. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20 e 21, a primeira parte, diz que há muito tempo desobedeceram, quando Elohim esperava pacientemente nos dias de Noé. Enquanto a arca era construída, nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Então, da mesma forma que quando a gente se batiza, a gente está se lavando de todo pecado, lavando
da vida passada e começando uma nova vida. O dilúvio sobre a terra foi uma maneira de Elohim batizar a terra e retirar todo o mal, todo o pecado, toda a contaminação dos Nefelins e recomeçar novamente. Interessante que o número 8 aqui, simbolicamente, na hermenêutica, não hermenêutica, desculpa. Esqueci a palavra agora, mas simbólica, né? O número simbolicamente tem representa algo. E o número 8 representa o novo começo, né? Porque a criação foi feita em 7 dias e no 8º dia teve um começo de uma nova semana. Então, aqui está representando um novo começo. Da mesma forma que quando a gente batiza, nós estamos despedindo da velha vida, morrendo para a velha vida e tendo um novo começo. Isso também aconteceu na época de Noé. Paralelo aqui que eu entrei. Nefelim volta à Terra através da genética e Nimrod nasce. Nimrod foi o primeiro anticristo. Ele foi a primeira pessoa considerada líder do mundo inteiro. E ele foi o primeiro anticristo. Ele foi adorado como um deus e ele, depois da sua morte, eles o tornaram como um deus. Ele também foi Nefelim. Ele não nasceu como Nefelim, mas ele modificou o seu DNA. E ele também foi gigante e Nefelim. Então, ali nós vemos a primeira figura do anticristo, o primeiro líder mundial que aconteceu na época de Noé. E a construção de Babilônia, que era para ser a nação do mundo inteiro, o reino de Nimrod. A construção da Torre de Babel, que eles tinham somente uma linguagem. E todas as religiões falsas aconteceram nessa época de Noé, que eles adoravam essas entidades, esses anjos caídos e os Nefelins que morreram e agora não tinham mais corpo, que se tornaram o que a gente chama de demônio hoje. Né? Porque Deus não criou o demônio, Deus criou os anjos e os anjos caídos que se rebelaram contra Deus através dessa criação dos Nefelins. Quando os Nefelins morreram, sua alma, ou aquilo que deu vida a eles, permaneceram na terra e eles se tornaram o que a gente chama de demônio, as potestades que estão dominando o ar, né? Como diz lá em Efésios, eles estão sobre cada das nações e sobre cada território, governando aquele território no mundo espiritual, nas trevas. E esses são o que aconteceu também durante a época de Noé. Está em Gênesis 11, versículo 1 a 9, e o nascimento de Nimrod está em Gênesis 10, versículo 8 a 12. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Então, vamos entender melhor as coisas que aconteceram naquela época e estão acontecendo hoje. Que paralelos nós podemos ver hoje com essa época na história humana? Aqui podemos ver alguns paralelos, tá? O inimigo criou uma nova raça, misturando DNA e corrompendo a humanidade com sabedoria proibida ou ciência. A gente vê aqui essa imagem, gente, das coisas que estão acontecendo hoje na ciência, que na verdade que estão acontecendo há décadas na ciência, que é a mistura de DNA. Essas imagens aqui, gente, são de animais que foram misturados com água viva. Existe uma parte do DNA na água viva que faz eles brilharem à noite ou no escuro, nas águas, e eles retiraram, com a tecnologia que existe hoje, que chama CRISPR Technology, eles tiraram essa parte do DNA e misturaram com outras raças. Aqui tem um gato, um macaquinho e peixes que eles pegaram o DNA da água viva, misturaram com esses animais e agora eles também brilham no escuro. Isso não é Photoshop, não. Isso aqui é fotos reais desses animais. Tem até coisas no Netflix que você pode assistir deles fazendo essas experiências em casa, gente. Já se pode fazer isso em casa. Você pode comprar um kit e fazer isso em casa com os animais.
Então, a manipulação de DNA está novamente acontecendo agora, que é um sinal dos últimos dias. Olha aqui também uma experiência. E essas fotos são antigas. E eu coloquei aqui as fotos mais básicas, né? Das coisas que eles estão falando. Você tem que lembrar que tudo que eles falam hoje, se eles estão falando em aberto, no jornal, ou em algum artigo, ou que está na internet, é que tem coisas muito piores escondidas, encobertas. A gente não tem ideia do que eles estão fazendo, e inclusive pode estar havendo cientistas que estão fazendo coisas ilegais, experiências com seres humanos, tá? Então aqui a gente vê que eles colocaram um DNA humano para crescer uma orelha nesse rato, para fazer. Claro que toda a tecnologia é usada, pode ser usada para o bem e o mal, mas aqui eles justificam isso para o bem, né? Transplante de órgão, essas coisas. Mas eles estão mexendo com coisas que não cabem a eles a fazer, que é uma abominação ao Todo-Poderoso. Eles estão mexendo com a criação de Elohim, mais uma vez. Porque isso que eu estou dizendo, isso aconteceu antes do dilúvio e agora está acontecendo novamente, né? Sinal dos últimos dias. Noé também pregou por 120 anos antes do dilúvio. É interessante que até o mundo secular, até os cientistas seculares estão dizendo que nós estamos chegando no fim. Esse aqui é um relógio que eles usam que chama Doomsday Clock, que é o relógio do apocalipse, dizendo, o próprio cientista estão dizendo que a gente está chegando no fim. Nós estamos nos aproximando do fim de todas as coisas se a gente não mudar o nosso rumo. Claro que eles estão falando de coisas como chama? Da natureza. Eles estão falando de coisas da natureza que está nos levando a isso, mas é interessante como Elohim usa até mesmo as coisas seculares para nos falar o que é óbvio. Claro que pregação, nós estamos pregando a volta de Yeshua desde que ele foi. Desde da primeira igreja sobre a terra, eles estão falando que Yeshua está voltando, mas nós estamos vivendo num período específico de coisas que nunca aconteceram antes, e até mesmo o mundo secular está percebendo que o fim está próximo. Devido ao mal contínuo, ele lavou a terra com o batismo no dilúvio, nós estamos vendo que coisas estão acontecendo continuamente na natureza, que estão acontecendo com mais frequência e mais intensidade, indicando que nós estamos também vivendo nos últimos dias, que a própria natureza está pedindo a volta de Yeshua com as coisas que estão acontecendo no mundo inteiro, com muita frequência. E, fora isso, a gente está vendo a própria humanidade, gente, a própria humanidade, o amor de todos estão esfriando, o mundo nunca teve tão dividido, nunca teve tanto ódio, tanta tecnologia, está tudo encaminhando para essa mesma meta, esse mesmo caminho da volta de Yeshua e de Apocalipse. Apocalipse vai se cumprir literalmente. O que está escrito em Apocalipse vai acontecer literalmente. E nós estamos vendo diante dos nossos próprios olhos todas essas coisas acontecendo, a crueldade do mundo, pessoas passando fome, doença, o próprio Covid, né? A gente sabe que essas coisas estão acontecendo, tudo está indicando a volta de Yeshua. Nefelim volta à Terra através da genética e Nimrod nasce. Ligado às coisas de hoje, nós estamos vendo que uma raça nova está começando a existir, ligado com tecnologia e ligado com a genética humana e de animais sendo misturado. Eles chamam isso de transhumanism ou human plus. É uma nova raça que está sendo criada novamente através da ciência agora, que é ligado. Essas tecnologias são ligadas a esses seres caídos. Muitas dessas pessoas dizem que eles receberam essas ideias ou receberam essas instruções do mundo espiritual, viu? E vai haver um líder que vai se levantar para ser o novo líder das nações do mundo inteiro, que a gente chama de anticristo, que está lá em Apocalipse. Isso vai acontecer, isso ainda é profético, não aconteceu ainda.
mas vai acontecer novamente nesses últimos dias. E a construção da Babilônia, nova era, nova ordem mundial, né? Nós estamos vendo que todo o sistema do mundo está indo para essa direção de unir as nações, de unir o mundo, de unir tudo com uma só moeda, uma só linguagem, e todos querem seguir uma só religião, né? Nós estamos vivendo uma época que eles chamam de tolerância, que nós temos que aceitar uns aos outros, e tudo isso é maravilhoso, mas não é bíblico. Eu falei sobre isso no estudo da semana passada, no estudo do Bereshit, de como as religiões são o oposto do que diz as escrituras, né? E eu não quero ofender ninguém. Se você é parte de qualquer uma dessas religiões, não é para te ofender. Inclusive ali está o cristianismo também, porque hoje o cristianismo está perdendo o seu foco nas escrituras, está criando coisas que não são ligadas a Elohim e estão saindo fora do caminho. E todos eles estão seguindo esse caminho que está levando a esse governo unido, está levando a essa religião unida, mas eles estão que adoram deuses falsos, deuses que não estão na escritura. Como eu disse, né? Não fiquem ofendidos se você é parte de qualquer religião, mas procure entender e procure pesquisar as escrituras para ver se as coisas que vocês seguem e fazem realmente são ligadas ao Criador dos céus e da terra e o seu filho Yeshua, ou se é totalmente fora desse caminho. Como eu disse, as religiões do mundo são opostas às coisas de Elohim. As religiões do mundo exigem obras para você ser salvo, exigem certas coisas que você tem que fazer ou não pode fazer para ser salvo. E a Yeshua, ele quer relacionamento com você, e ele já fez tudo o que precisa ser feito para você ser salvo e você entrar no reino dele. Só existe dois reinos, existe o reino de Elohim e o reino das trevas. Não existe vários reinos ou vários caminhos para esse reino. Jesus é o único caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então é muito importante, isso é uma das partes mais importantes de você pesquisar e entender que só existe, na verdade, um caminho a chegar ao Todo-Poderoso. E também após que você entrar nesse reino, ou seja, você não é salvo pelas obras, mas você é salvo para realizar as obras. Você não é salvo por nenhum mérito, mas depois que você entra nesse reino, você tem que seguir o rei desse reino, que é Yeshua, e o que ele ensina. Então você tem que entender o que ele ensina e seguir a isso, senão você não está fazendo, na verdade, parte desse reino, porque voltar para ele é parte dessa salvação, é parte do que você tem que fazer para entrar no reino dele. Tá? Então, por que é tão importante a gente falar tudo isso? Como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida de uma maneira prática? Aqui tem uma foto do que eu estava falando, do que eles chamam de transhumanismo, né? É o homem misturando com a máquina, misturando com o DNA de animais, para ser um ser humano elevado, um ser humano novo, uma raça nova. Então, Yeshua nos ensinou a observar esses sinais várias vezes. Ele estava falando diretamente dos sinais da época de Noé. E ele sempre fala tudo que tem que falar, e no final ele fala: portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Adonai, que dia virá Elohim, que dia virá Yeshua. Nós não sabemos, então a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Esse é o propósito de aprender essas coisas. Não é para ficar com medo, não é para perder muito tempo também com essas coisas. É só entender o que tá acontecendo e ficar ligado. O mais importante não é nem saber essas coisas, mas seguir a ele de todo o seu coração. Outra lição que a gente pode tirar deste versículo, dessa passagem, desse ensinamento, é ligado com Gênesis 6:9 novamente. Que lá estava falando de Noé, que ele era perfeito nas suas gerações, como a gente já acabou de entender e aplicar. Ele estava falando do seu corpo, do seu templo. Ele era perfeito no seu DNA, ele era perfeito no seu corpo, no templo do Espírito Santo. Então a gente tem que procurar não corromper esse corpo
Quando a gente entende todas essas coisas, esse próximo versículo vai fazer mais sentido. Mais uma vez, esse versículo não fazia muito sentido para mim antes de entender essas coisas. 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17 diz: vocês não sabem que são santuário de Elohim e que o Espírito de Elohim habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Elohim, Elohim o destruirá, pois o santuário de Elohim, que são vocês, é sagrado. Eu sempre pensava, né, que esse versículo era um pouco rígido demais, né? Eu falava assim, como assim se eu destruir esse corpo, esse santuário, esse templo, ele vai me destruir? Quer dizer que se eu usar muita droga e destruir o meu corpo, ou fazer coisas que eu não devo com o meu corpo, sexualmente, ou cometer pecado sexual, ou destruir o meu corpo bebendo muito. Eu sempre questionava, falava, até que ponto que a gente chega, que a gente está destruindo o nosso corpo, que ele vai nos destruir também? Que ponto que é? Qual que é o nível? Qual que é o ponto? Se eu usar esse tanto de droga, tá tudo bem, mas se eu usar esse tanto de droga, ele vai me destruir? Então não fazia sentido. Agora, com esse entendimento, faz muito mais sentido para mim. Ele está falando que se você corromper o seu corpo, corromper o seu DNA, que tem a assinatura de Elohim, que faz ele ser compatível com o Espírito, ou seja, você vai se tornar uma nova raça e Elohim já não pode mais habitar em você, porque você já não é mais feito à sua imagem e semelhança. Você vai ser destruído junto com os anjos caídos e com os demônios que são os Nefelins. Entende isso? É isso que ele está dizendo. Se você corromper o seu corpo neste nível, você vai ser destruído com os anjos caídos e os Nefelins, que são a sua criação. Então, não faça parte desse grupo, porque esse grupo vai ser destruído. É isso que Elohim está falando aqui, é isso que Yeshua está falando aqui. É isso que essa carta está falando. Por isso que receber a marca ou o número da besta é algo que não pode ser perdoado. Porque você vai ter que modificar algo no seu DNA, no seu corpo, para receber essa marca. E você vai ter que fazer isso consciente do que você está fazendo. Você vai ter que negar Elohim, negar Yeshua e receber isso no seu corpo, modificar o seu DNA, modificar o seu corpo com máquinas, com coisas que não devem estar no seu corpo, a ponto que o Espírito de Deus, o Espírito de Elohim, já não vai mais habitar em você, já não pode mais habitar em você, já não quer mais habitar em você. Eu falo isso por quê? Porque ele é o Todo-Poderoso e ele pode fazer qualquer coisa, mas ele chega a certo ponto que ele julga, ele dá um basta. Ele chega a certo ponto que ele já não faz mais o que ele... Porque a vontade dele é o que ele quer fazer. Ele já deu várias... ele já falou várias vezes. Ele já mostrou várias vezes que é isso que você não deve fazer. Então, se você faz assim mesmo, você chega num ponto que ele já não quer mais. Ele tem esse direito. Ele não é obrigado a fazer nada. Ele é o Todo-Poderoso. Então, ele escolhe não fazer isso. Não é que ele não pode, porque ele pode fazer todas as coisas. Ele pode redimir e fazer qualquer coisa. Mas ele escolhe não fazer. Nesse ponto, ele já diz, não, basta. A mesma coisa do pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que, na verdade, é negar Yeshua até a morte. Se você está vivo hoje, respirando, escutando essa mensagem, e você blasfemou contra o Espírito Santo, você ainda pode se arrepender, você ainda pode pedir perdão, você ainda pode falar que você estava errado e o Espírito estava correto. Porque blasfemar contra o Espírito Santo é negar o Espírito Santo. E é ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, se ele te convenceu disso e você falou, não, você é mentiroso, isso é blasfêmia contra o Espírito. Mas se você está respirando, você ainda pode se arrepender. O problema é quando você morre. Depois que você morre, se você morrer no estado de estar blasfemando contra o Espírito, ou seja, você rejeitou Yeshua, aí já não há mais salvação. Como eu disse, não é porque ele não pode, é porque ele já não quer. Chegou no ponto que ele vai julgar, porque depois da morte vem o julgamento.
E ele tem direito de fazer isso, ele já está sendo muito bom e muito paciente de nos dar tantas oportunidades, mas vai chegar um dia que ele vai dizer basta, ele vai julgar. Então é isso, gente, né? Mudar o nosso DNA, aceitando o número da besta, seria uma dessas formas de mudar o DNA, e é por isso que não há perdão. Olha o que diz Apocalipse 6:9: naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Isso me faz pensar que talvez a gente se uniu com a inteligência artificial, se uniu com essa tecnologia, ou colocou parte de robô no nosso corpo, ou mudou o nosso DNA, no ponto que a gente não pode nem morrer, a gente não consegue nem morrer. Eles vão desejar a morte, vão estar sofrendo, mas não vão poder morrer, porque eles estão ligados nesse sistema. Enquanto esse sistema existir, eles vão estar vivos também, sofrendo e vivos. Vão ser escravos desse sistema. E olha o que diz em Apocalipse 14, versículo 9 e 10. Um terceiro anjo seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Elohim, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Então, essas pessoas que receberem e destruir o templo de Elohim vão receber toda a ira. E como eu disse, ira é raiva justificada, é justo. Não é raiva só porque ele está com raiva, é raiva justificada. Então, essa é uma das mensagens mais rígidas, mais duras, e por isso que eu estou falando que a gente tem que entender, procurar entender o que estava acontecendo, o que ele está falando, porque essas coisas vão se repetir agora, nos últimos dias, vão acontecer novamente, e a gente tem que estar preparado e entender o que está acontecendo, o porquê, para a gente saber agir corretamente e não ser enganado. Então, agora vamos falar de uma coisa mais leve, né? A última parte do nosso estudo vai falar sobre descanso, graça e Shabat, como essas três palavras são ligadas no hebraico. Então a gente vai falar um pouquinho no hebraico, vamos falar um pouquinho do seu pictográfico. Para quem ainda não conhece, o pictográfico são as letras originais, que o hebraico era escrito, o proto-hebraico, que foi o original, que era escrito com figuras, mais ou menos igual os egípcios escreviam as suas palavras, com aqueles desenhinhos. E os desenhos tinham os seus símbolos, seus significados, e a gente pode aprender uma mensagem mais profunda dessas palavras no seu original, como Deus originalmente o escreveu e o povo entendia. Então, aqui está Noah, que é Noé, no seu pronome quer dizer Noé, no verbo quer dizer descanso, ou pousar, descansar em algo. E a primeira letra é o Nun. No seu pictográfico era um desenho parecendo uma semente brotando, que quer dizer vida. Era uma semente, também é o símbolo de um peixe, que parece com peixe, e símbolo de continuação, porque a nossa semente é que continua a nossa família, continua a nossa vida, né? A minha vida continua na vida da minha filha agora. Ela foi minha semente, né? E até você vê aqui nessa figura, é ligado também ao DNA, como eu disse, porque parece um espermatozoide até. Porque é essa semente do homem que dá continuação à casa do homem, à família do homem, né? Então, próximo é o Het, que é a oitava letra do alfabeto hebraico. E o Het é o desenho, a sua figura, o seu pictográfico, é de uma cerca, de uma parede. E simbolicamente quer falar de separação, ou guardar e preservar algo. Quando você quer guardar ou preservar algo, você coloca uma cerca em volta daquilo. Você coloca uma parede, uma divisão, para guardar aquilo, para preservar aquilo. Então, simbolicamente, fala sobre preservar, guardar, e fala sobre separação.
Então, a gente vê aqui no seu pictográfico que a vida é preservada e guardada através de descanso, Foi assim que a vida foi preservada e guardada através de Noé. Muito interessante. Nós vemos aqui em Gênesis 8, versículo 4, aonde ela é usada como um verbo. E no 17º dia do 7º mês, a arca descansou, ou pousou, nas montanhas de Ararat. Então, a palavra que está aqui para pousou ou descansou é essa palavra, Noar. Noar, tá vendo? Mas é usado como verbo. Essas aqui são preposições que quer dizer e, é a preposição e também quer dizer é conjugado, né? Porque o que pousou, o que descansou foi a arca. Então tem que ser conjugado, por isso que é um verbo, conjugado para dizer quem que pousou, quem que repousou. E nesse caso foi a arca. Mas é essa palavra Noar que é usado aqui como descanso ou repouso, tá? Aí nós já vimos que é a palavra Noar, ao contrário, que é Ren, quer dizer graça, né? Nós temos os mesmos símbolos, a diferença é a ordem dos símbolos, né? Como um adjetivo, essa palavra pode ser usada como beleza, agradável ou precioso, e na sua forma como um verbo é graça, favor ou bondade. Aqui no seu pictográfico contrário, a gente vê que é separado para preservar a vida, guardado para preservar a vida. É a palavra graça. Noé, porém, Adonai mostrou benevolência, como eu acabei de dizer, né? Bondade, graça, favor. Gênesis 6, versículo 8, é essa palavra aqui que está para benevolência, no hebraico original. E ali a gente viu que Noé foi separado para guardar a sua vida, para preservar não somente a sua vida, mas a vida de toda a humanidade, para preservar e proteger-os de ser corrompido contra aquela raça de Nefilim, a raça que não deveria ter existido. Agora vamos ver como que tudo isso se encaixa no Shabat, né? Fora o óbvio, né, que Shabat e Noah quer dizer descanso. Qual que é a ligação entre essas duas palavras? No seu pronome, na sua forma de pronome, o Shabat é uma festa, é uma das festas que está em Levítico 23. É um dia sagrado, um dia separado. Mais uma vez, está falando de separado, né? O Het. Um dia consagrado, separado para um dia para você dedicar ou separar e descansar na presença de Elohim. E é o 7º dia da semana, de acordo com Gênesis. Mas a gente entende também que existe outros Shabats, dias de descanso, dias dessas festas, que não caem no 7º dia. Um bom exemplo é que o dia após a Páscoa, que é a festa dos pães ázimos, é um Shabat também. E a festa da Páscoa, que é dia 14 de Nissan, pode cair qualquer dia da semana. Se por um acaso esse dia cair num Shabat, num sábado, quer dizer, cair no 7º dia, que é um sábado, o próximo dia também é um Shabat, então já não está no sábado, já não é somente o 7º dia. Não sei se deu para entender. Então, não necessariamente quer dizer o 7º dia, né? É uma dos seus pronomes. Como verbo quer dizer descanso, foi usado a primeira vez quando Elohim descansou da sua criação, ele descansou de tudo que ele fez. Não porque ele estava cansado, mas como exemplo, né? É usado literalmente a palavra Shabat naquele versículo, se você olhar no original, no hebraico. Vamos ver os símbolos no seu pictográfico, o que significa a palavra Shabat. A primeira letra aqui, nós já falamos sobre ela semana passada, que é o Shen, que quer dizer, simbolicamente são dentes, são 2 dentes aqui. E o que você faz com os dentes? Você consome, você come as coisas, o seu ato de consumir a comida destrói aquilo, destrói a comida.
E também é um símbolo de fogo. Fogo destrói tudo. Fogo consumidor destrói tudo. Tudo que você queimar, você pode destruir com fogo. O próximo símbolo aqui é o Beit, que nós já falamos também várias vezes, falamos semana passada, que é o símbolo de habitação, de tenda, e no hebraico contemporâneo, no hebraico moderno, é casa. Inclusive, você já deve ter escutado várias palavras com o Beit, por exemplo, Bethlehem, né? Belém, Bethlehem, é casa do pão. Bethlehem é casa do pão. Então tem a Beit no começo, Lehem é pão, Bethlehem. Então a gente vê que é a casa, habitação. E simbolicamente também pode ser o filho, que é a segunda letra do alfabeto hebraico. Pai, Filho e Espírito Santo, o filho é o segundo, o Beit é o segundo. E ele veio habitar entre nós também, por isso tem essa ligação. E o último é o Tav. Tav é simbolicamente uma cruz ou um X, e fala sobre contrato, fala sobre a cruz, fala sobre uma marca, né? Quando você marca alguém, você pode pôr um X naquela pessoa para marcar ela. Contratos são assinados no X, você assina um contrato, o contrato é entre mais de uma pessoa, então os dois assinam no X. Então essa letra Tav simbolicamente fala de uma cruz, de um contrato ou de uma marca. Então a gente olhando no pictográfico, a gente pode ver uma figura do que significa essa palavra. Onde que você pode encontrar descanso, Shabbat? Você encontra o verdadeiro descanso na cruz, aonde o Filho de Elohim foi destruído. Então você encontra descanso na cruz, aonde o Filho foi destruído. Então, gente, olha só que lindo as ligações que a gente jamais veria se não fosse no hebraico. O lugar que você encontra a graça de Elohim, o lugar que você encontra descanso de todo o seu sofrimento, de todo o seu esforço, de você estar tentando comprar o céu, tentar entrando no céu através de obras. O lugar que você encontra descanso de todas essas coisas é na cruz. É na cruz aonde Yeshua morreu por você, morreu por mim. Né? Mateus 11, versículo 28 a 30 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei Shabat. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão Shabat para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! Se você está aflito, se você está carregando problemas, se você está estressado, venha à cruz. É ali que você vai encontrar o seu descanso, é ali que você vai encontrar a graça, é ali que você vai poder repousar diante de Elohim, diante do Todo-Poderoso e achar descanso para sua alma. Não tente comprar o céu, não tente merecer essa graça. Se entregue a Ele, se renda a Ele, se humilhe diante dEle, faz o seu teshuva, volte para Ele, volte para o Todo-Poderoso, arrependa-se das coisas que você fez no seu passado e que você não quer fazer mais, e entregue a sua vida a Yeshua. É um convite que nós fazemos todos os estudos possíveis, porque é o mais importante de tudo. Entrega a sua vida a Ele e você não vai se arrepender. Você vai ter descanso, você vai ter shalom, você vai ter paz, você vai ter plenitude. Eu testifico dessa verdade. Claro que a gente passa por problemas, a gente continua vivendo neste mundo e a gente passa por problemas, mas a gente passa por esses problemas com esperança, sabendo em quem nós temos confiado. E Ele faz coisas lindas nas nossas vidas, faz milagres na nossa vida. Eu fui curado de uma enfermidade que não tem cura. Eu já vi milagres acontecer na minha e na vida daqueles que servem o Todo-Poderoso, aqueles que se rendem a Yeshua. Vamos agora encerrar o nosso estudo. Vou ler somente mais alguns versículos, porque eu acho importante. Essa é a mensagem. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam,
movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Olha só, Noé, ele foi avisado de coisas que ainda não aconteceram. Nós também estamos sendo avisados de coisas que ainda não aconteceram, que vão vir breve. Esse mundo está indo nessa direção. Então, pela fé, a gente deve fazer a mesma coisa que Noé. Movido por santo temor. Temor é o princípio de toda a sabedoria. Se você teme algo, você age de acordo, né? Se você teme ter câncer no pulmão, você não fuma. Se você teme de ganhar uma multa de um policial, você não corre em alta velocidade. Então, o temor é nosso amigo. O temor, nesse caso, é nosso amigo. Ele nos leva à sabedoria, nos leva a fazer o que é correto. Então, tenha temor santo e faça como Noé e começa a construir uma arca para salvar você e a sua família. Mas a arca não é obras, a arca não é algo físico, a arca é Yeshua. Entre na arca, entre em Yeshua. Ele é a nossa arca por esses últimos dias. Ele que vai nos dar segurança, Ele que vai nos salvar, Ele que vai nos livrar de todas essas coisas que estão vindo sobre a terra. Ele que vai te livrar de qualquer doença, Ele que vai te livrar de qualquer situação. Entre em Yeshua e que Ele seja a sua arca. Vamos ver o último versículo que Yeshua mesmo falou em João, capítulo 15, versículos 5 a 8. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém permanecer em mim, será como o ramo que é jogado... Não, desculpa. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em você, pedirão o que quiserem, ele será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês derem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Ele falou várias vezes ali a palavra-chave. Permaneça em mim. Fique na arca. Permaneça com Yeshua. Permaneça em Yeshua, dentro de Yeshua. Está falando permaneça em mim e nas minhas palavras. Fique na arca nesses últimos dias, porque o dilúvio está chegando. Yeshua está voltando, mas antes dele voltar, vai ter outro dilúvio. Eu não estou falando da terra se inundar, não. Eu estou falando de catástrofe, de coisas que vão vir sobre a terra. Mas fica dentro da arca, não saia da arca, porque a arca é que você tenha toda a segurança e você vai se livrar de todas essas coisas que vão vir sobre a terra, tá? Então é isso. Shabbat Shalom. Foi muito bom estudar a palavra e compartilhar com vocês. Desejo vocês uma semana abençoada, uma semana de vitória. Pesquise essas coisas, investigue essas coisas por você mesmo, aprenda da palavra diretamente do trono da graça, do trono da glória. E veja e experimente que Elohim, o nosso Adonai, e Yeshua, ele é bom e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Shabbat Shalom, amo vocês e vejo vocês semana que vem, se assim Deus permitir. Fiquem com Deus. Beijo.